Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia, né? A gente ainda aqui nessa realidade, com toda a nossa dificuldade que a gente encontramos aqui, tá, pessoal? Estamos caminhando, né? Isso que é importante, que a gente está caminhando, está observando as coisas que, né, a gente precisa observar, né? Ainda temos alguma dificuldade, não temos conhecimento de algumas coisas, tá? Temos os nossos conceitos religiosos ainda, que estamos trabalhando, que estamos melhorando a cada dia, tá, pessoal? E é assim, esse é o processo da nossa caminhada. O importante, tá, pessoal, é você não retorcer. Ó, já chega, eu tô espirrando aqui, ó, pessoal. O importante de você nessa caminhada é você não retroceder, tá, pessoal? É sempre caminhando para o entendimento, não ficar preso em um pensamento religioso, não ficar preso a um grupo religioso, porque isso faz com que você, tá? A sua consciência, ela não expanda a sua consciência, tá? Você encontra dificuldade de aceitar novos conhecimentos, novas coisas, tá? Então isso impede. Por isso que o processo do autoconhecimento, às vezes, é esse processo de largar as nossas crenças limitantes. Não é que é para matar a sua crença, não, tá, pessoal? É você mudar a sua crença, colocar no verdadeiro, tá? Porque tem muitos aí entendendo errado que tá querendo matar a crença da pessoa. Não é assim, tá, pessoal? Ela tem uma crença, a crença dela só está colocando naquilo que não tem verdade. Simplesmente isso, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que ela coloque essa crença. Não é por isso que a gente não pode matar a crença da... Entende? Então, é trazer conhecimento. Então, conhecimento, ele não mata a crença da pessoa. Ele faz com que a pessoa coloque a sua crença naquilo que tem verdade, porque ele tem conhecimento. Entendeu? Então, porque quando você fica no engano, você entra numa desconexão da espiritualidade, pessoal. E é importante, né, a gente, como é que se diz? A gente ter consciência, porque para a gente entrar nessa conexão com Deus verdadeiramente. Porque esse Deus, ele tem um espírito da verdade, né? Que é o Espírito Santo. Então, ele só vai àquelas pessoas que são sinceras da verdade, que não está tentando agradar ninguém, que não está tentando mostrar nada religioso, uma máscara religiosa. É você ser autêntico, sincero com as pessoas. Entende? Então, Deus, a espiritualidade, vê isso, vê essa sinceridade, tá? E isso é muito importante, tá, pessoal? Tá certo? Dá essa introdução aqui, porque a gente está falando de um tema, né? O desequilíbrio espiritual, né? A gente está aí, já vai para a quinta parte, né, pessoal? Quinta parte ou sexta parte? Vamos ver aqui, né? O nosso estudo, tá, pessoal? Mas antes, deixa eu tomar aqui o gole de chá, que eu já espirrei aqui, né? Tem que tomei vitamina agora, acho que eu vou tomar um suco ali de limão também, tá? Porque os vírus, né, pessoal? É isso. Eu saí agora de manhã, tá? Fui comprar algumas coisas e até no meio do caminho lá eu tava espirrando. É o vírus, tá? Tem gente, então o que é que a gente tem que fazer? Eu tô aqui com o meu cobre, né? Para matar as bactérias.
fazer a gente entrar no equilíbrio. Nossa, a minha mãe aí, ó, coloquei a pulseira lá de cobre nela. Ela estava com um inchaço, né? Que ela tinha tomado a queda no braço. Desinchou totalmente, pessoal. E ela estava tomando remédio e não conseguia desinflamar. Então houve uma desinflamação no braço da minha mãe. Tá? Ela dormindo melhor, se sentindo bem. Ela falou aí agora de manhã comigo, tá? Então, é isso, pessoal. A gente tem que aproveitar essas coisas, tá? Foi um conhecimento que foi escondido da gente, tá? Para a gente não melhorar aqui nessa realidade, né? A nossa saúde, o nosso equilíbrio, tá? Então a gente tem que procurar tudo isso para o nosso benefício, né? Porque o que já tem de malefício aí não está no gibi. Então, a gente já é contaminado, já a gente tudo aqui. Eu saí agora, comecei a espirrar. Você viu que eu espirrei nesse instante aqui. Então foi do que eu saí, eu comecei a espirrar. É um vírus lá que passou, mas graças a Deus o espirro é o meu organismo combatendo, né? A minha frequência combatendo aí esses vírus. Não tem o que fazer, pessoal. Você não vai saber onde é que o vírus está. O vírus está aí. Está aí no ar contaminado, está em tudo contaminado. A gente alimento, água, tudo é tudo contaminado. Então, por isso que a gente tem que procurar essas alternativas, esses conhecimentos, né? Que foram deixados aí por pessoas aí que descobriram aí Deus, né? Para o nosso benefício e foram escondidos. Mas graças a Deus, esse conhecimento está voltando para o benefício do ser humano, tá? Entende? Então, onde é que a gente parou, pessoal? Lembra qual foi a sexta parte? Cadê? Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, o nosso tema, que é o desequilíbrio espiritual. Então, a gente parou aonde mesmo? Vocês lembram ou não? Se vocês não lembram, tá? A gente vai lembrar aqui, tá? Eu vou agora ver minha pesca aqui. Aonde foi que a gente parou? Então, a gente parou aqui, a gente vai para a sexta parte. Então, a gente falou a quinta parte aí, né, pessoal? Que a gente falou do chakra básico, né, que é chamado chakra raiz. Né? A gente parou aqui, a gente estava falando aqui, né, o padrão emocional que quando uma pessoa está no desequilíbrio, né, desse desequilíbrio espiritual. Mas vamos lá recapitular o que é esse desequilíbrio espiritual. Vamos voltar aqui no começo. Vamos começar do começo, né? Então, ele fala: o desequilíbrio espiritual é uma perda da harmonia, gerando uma desconexão com a própria essência, que é influenciada externamente, negativamente. Então, todas as influências externas podem levar a essa desconexão, né? Que essa desarmonia, né? É a perda da harmonia que a gente tem, resultando em sintoma, mas como fadiga extrema, irritabilidade, pessimismo, insônia, geralmente causada por acúmulo de energia de baixa vibração. A gente acumula, né, pessoal? Eu não tenho o que fazer, não tem o que fazer, pessoal. É igual o vírus. É igual o vírus agora que eu saí aí, comecei a ficar espirrando. Não tem o que fazer. Então, a gente está no mundo quântico, onde o ambiente, as pessoas, tudo aqui à nossa volta, a gente está interagindo com esse ambiente, que é um ambiente quântico de energia.
Então, a gente está lançando energia para o ambiente, então, o que a gente pensa está lançando, e a gente está, o nosso campo, né, vibracional, que é a nossa alma, está atraindo essas coisas do ambiente também. A gente se torna uma esponja, né? Você já viu uma esponja? Por isso que a gente vai se tornar essa esponja, mas aqui a gente tem, eu coloquei um metal que é o cobre, porque ele faz o descarrego dessas energias para a Terra. Por isso que os eletricistas, eles sabem, quando ele faz toda a instalação da casa, o eletricista aqui mesmo da casa, ele mandou comprar uma barra, ó, desse tamanho aqui, ó, de cobre, né? Que ele pegou toda a fiação que ele fez da casa, ele enterrou, né, a um palmo assim da mão, no chão, esse cobre. Por que ele fez isso, pessoal? Porque ele sabe que o cobre, né, a energia, quando ela tem a tensão, ela não pode ficar a tensão ali. A energia ela tem que correr livremente. Porque se ela tiver uma tensão, explode, pessoal. Pergunta aí, os eletricistas sabem o que eu estou falando. Então não pode haver interrupção da energia, tá, pessoal? Ela tem que circular livre, ó. Aí ela circula, aí quando ela vai, ela acha o final dela, que é lá no... Ela o cobre lá, ela lança lá para o chão. Ela faz a circulação aqui, a energia, né? Aí ela vai lá e volta para o chão. Então a energia tem que circular na gente e depois aí o condutor a gente lança para a Terra. É assim, tem que ficar circulando a energia. Então, quando há um acúmulo é o quê? Porque tem uma coisa aí emperrando de que essa energia circule bem. Então, esses acúmulos são o quê? São emoções intensas como raiva, ódio. Então, quando a gente começa a guardar isso, é isso que acontece com a gente. Tem que circular, essas energias tem que circular. É por isso que, né, a Escritura, Cristo ensina a gente a perdoar. Por quê? Porque se a gente não perdoa, a energia fica presa. E isso vai trazer consequência. Vai trazer o quê? A falta de propósito na vida. Então, pessoas que ficam sem falta, né? Afeta o corpo físico, a mente e o espírito. Então, quando não circula, o eletricista ele sabe. Por isso que ele coloca para a energia ir para a terra. Entra a energia, vem da rua, né? Pelo fio aí. Aqui toda a fiação aqui da casa aqui, a fiação de cobre. Então ele passa, faz a energia aqui girar, a gente acende a lâmpada, né? Então essa energia corre, circula e ela volta para a terra. Vem de lá, passa e volta para a terra. Então a gente também é um condutor de energia que tem que passar por a gente, né? E ir embora. É assim que funciona, pessoal. Se não, dá esse desequilíbrio, tá? Eu estou dando aqui um conhecimento do eletricista. Eu tenho até uma pessoa que eu conheço, né, que é da igreja, ele é um senhor já, é eletricista, né? Ele sabe disso, tá? Ele sabe que a energia tem que correr livre. Aí o que mais, pessoal? E por que não podemos vibrar nessa desconexão? Por quê? Porque quando a gente vibra a nossa alma, né? Vibra nessa desconexão, então a gente está na faixa da frequência, que é energia, né? Da frequência dessas entidades espírito com mau pensamento maligno, que pode usar a gente. Por isso que a gente não pode vibrar.
A gente vai ter um erro, vai cair, mas a gente vai e volta para a frequência. Volta para a frequência mais evoluída. Principalmente a gente que é espiritual, tá, pessoal? Por isso que eu falei aqui no começo, o importante é você, tá? Voltar para a frequência, entende? Você vai ter falhas, erros, né? No nosso dia a dia, tá? Porque a gente ainda não está vendo, não está enxergando, a gente não tem conhecimento, tá tudo certo. Mas Deus, a espiritualidade, sabe disso e está lhe protegendo, tá? E, como é que se diz, o nosso escape é a gente não ficar aí nessa frequência. É perceber, opa, não, isso não é a frequência da espiritualidade. E começar a sair dessa frequência aí. Tem que sair, pessoal. Não pode não, tá? Ficar muito tempo que vai trazer problema no corpo, na mente e no espírito. Tá? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, né? Segunda, terceira, quarta parte, não foi? Aí a gente ontem falou a quinta parte, que a gente parou aqui no padrões emocionais. Que ele fala, pessoas que estão com chakra básico, chakra raiz, que então é aquele chakra que absorve a energia da terra, né? Que traz a vida, a vontade de viver, né? Que ele tem, né? Você pode ter uma resposta do corpo físico, você tem repreensão do sexual, né? O excesso de atividade também sexual, então fazendo aí de toda maneira também está em desarmonia, tá? E aí ele fala os padrão, que é a ideia de melogomaníaca, então pessoas que têm ideia melogomaníaca, dificuldade de execução e foco, egocentrismo, então olha aí, o ego tá aí, tá? Confusão mental, paixão arrebatadora, então fica naquela, né, insatisfação com a vida, né? Não tem satisfação, não tem gozo. Por isso que você precisa equilibrar esse chakra, que é o chakra da energia da terra, que está ligado à atividade sexual. Precisa estar em equilíbrio, para que você tenha uma satisfação aqui também. Por isso que tem muita gente, não quero ficar aqui, não. Irmão Samuel, aqui tá ruim essa terra, ou eu quero ir embora. Então, por quê? Porque você precisa ter satisfação, ter o gozo aí. A gente não pode ficar sem gozar, pessoal. A gente tem que gozar no corpo, na alma e no espírito. Porque gozo é alegria. Entende? Sem alegria de viver, a gente não entra numa vibração mais elevada. Tá? Aí ele disse imprecisão, extravagância, violência e conflito interno. Então, a pessoa que está no desequilíbrio, ele começa a manifestar esses padrões emocionais aí. Então, repare nos padrões emocionais que essa pessoa está tendo, porque isso é indicativo, não foi o que a gente leu na quinta parte? É um indicativo de a gente descobrir o padrão emocional da pessoa, aonde a pessoa está vibrando, então, aonde a alma está vibrando, tá? Que pode ter desencadeado um processo de desequilíbrio. Então, você vai perceber o desequilíbrio. Então, se você for terapeuta, a pessoa procurou atendimento com você, você vai dar o processo de fazer com que ela saia desses padrões emocionais. Então, pessoal, a gente só pode se a pessoa permite, tá? Se ela não quer, é por isso que aqui a pessoa não quer ouvir, ela não permite, ela não quer, então a espiritualidade não vai trabalhar em você, tá?
eu também não vou trabalhar em você, eu não vou falar nada, tá? Ah, mas a vida da pessoa, é da minha família. Você não vou falar nada pessoal. Isso a pessoa tem que despertar, ela tem que buscar interesse por essas coisas. Esse é o processo aqui. Eu estou aqui para, como é que se diz? Orientar aqueles que são irmão espiritual, aqueles que buscam ajuda espiritual sobre isso. Ah, mas é da minha família, irmão Samuel, ele está sofrendo. É o processo dele que ele tem que passar. Eu entendo isso, tá, pessoal? Eu entendo que a gente sofre pelas pessoas que são o nosso familiar aqui na carne, mas a gente tem um familiar espiritual. Então, esses familiares precisam se tornar espiritual para ouvir você. Ah, não vou ouvir, não pode. Então, a gente está jogando pérolas aos porcos, como, né, diz na Escritura. E a gente não pode. Então, estou aqui para orientar, para passar uma boa frequência. Se vocês, então, por que vocês estão aqui se inscrevendo? Aumentou até meu inscrito, obrigado aí, tá? Vocês que se inscreveram, espero que continue. Aumentou aí as pessoas me dando oi aí, me dando parabéns, colocando as palminhas, coraçãozinho para mim, tá, pessoal? Obrigado aí, tá, pessoal, pelo carinho aí de vocês. Espero que vocês continuem firmes, tá? Trabalhando a sua espiritualidade, porque a espiritualidade é sua, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês que são espirituais. As pessoas que não ouvem, pode ser até da minha família. Não vou poder fazer nada por ela. Ah, eu estou sofrendo. É isso, é o processo dela. Eu passei pelo meu processo, pessoal, de sofrimento. Eu passei até despertar. Ó, começou aí a... Calma aí a gritaria aí, tá, pessoal? Então, eu passei pelo meu processo como é que se diz? De sofrimento, até começar a entender, até despertar. Então, eu estou aqui como uma pessoa que está auxiliando aqueles que estão despertando, aqueles que é espiritual. Né? Eu queria que a minha família toda fosse espiritual, eu queria minha família, mas não é. Tem o meu irmão recebeu, ele entendeu essa palavra, ele me assiste meus vídeos, mas tem outros minhas irmãs, meus outros irmãos, eles não querem saber. E eu tenho que entender esse processo dessas pessoas. Deve estar fazendo até coisa aí, né? Que não deve, né? Mas é isso, é o processo deles, tá? Então, aí a sexta parte, né, pessoal? Que é o quê? O chakra sacral, que é chamado também de umbilical, né? É chamado sacral, né? Sacral tá ligado também a essa função. Localizado cerca 2 dedos abaixo do umbigo. Então, por isso que tá 2 palmos abaixo do umbigo, né? E é representado pela cor laranja. Laranja, né? Chupei até uma laranja aí. Então, aquela cor laranja. Então, veja que o chakra básico é vermelho. Então, sempre vai dar aquele colorido. E isso quando o chakra, esse vórtice de energia, a sua alma, está vibrando, né? No equilíbrio. Então, ele vai ter uma cor. Quando a pessoa que tem uma visão espiritual, olha a aura da pessoa, ela não está colorida, ela está cinza ou preta, é porque tem alguma coisa errada com a alma dessa pessoa. E a maioria, pessoas que têm depressão, ansiedade, pessoas que estão com vazio existencial. Então a alma dele não está vibrando com essas cores, tá?
Aí ele fala, possui ligação com a sexualidade. Então, olha aí. Aí, ó, tá? Tanto o chakra básico como o chakra sacral possui ligação com a sexualidade, né? E criatividade. Então, é onde a gente tem criatividade, é responsável pela vitalidade do corpo duplo etérico. Então, essa parte é a vitalidade que traz a vitalidade para o nosso corpo duplo etérico. Então, que é essa parte mais etérica que está ligado com a nossa alma. Entende, pessoal? Então, veja como é importante esse chakra estar em desequilíbrio. Porque isso aqui é energia, tá, pessoal? Esse nome chakra está falando de vórtice, de energia. Lembra que eu falei do eletricista que precisa circular energia? Então, isso aqui precisa circular, porque um está ligado ao outro. Então, quando um desse aqui entra em desequilíbrio, os outros também começam a ficar em desequilíbrio. Não é fácil, né, pessoal? Aí ele fala, né? Resposta do corpo físico ao desequilíbrio. Então, qual é a resposta do corpo físico? Problemas sexuais. Então, problemas. Então, se você não tem como é desejo sexual, né? Mulheres que entram não tem desejo, o homem também que tem impotência, coisas físicas, tá? Pessoas que não sentem prazer fazendo as coisas sexuais. Então, tem algum problema aí com esse chakra e é preciso equilibrar ele. Entende? Então, hormonais, então, problemas hormonais de menstruação. Então, mulheres que estão desreguladas na menstruação dela, tem a ver com esse desequilíbrio aí do chakra, né? Baixa vitalidade, então não tem vitalidade, é força, né? Não tem força. Infertilidade, dificuldade para concretizar coisas, né? Então não tem força para tem aquela dificuldade, né? Você também é infértil, o homem se torna infértil, a mulher também. Então, tem um desequilíbrio aí nesse chakra, nesse vórtice de energia. Lembra que eu estou falando de energia. Energia. Você vê a energia no fio? Você vê lá como a energia passa no fio, você não sabe. Você só vai perceber quando você tocar no fio. Aí, igual eu pergunto ao eletricista, como é que você sabe que tem energia aí? Ele diz, é só meter na mão. Então, porque a gente não dá para ver com os olhos físicos a energia passando. Tá? Aí o que mais? Doenças do pâncreas, vesícula, rins e bexiga. Então, esses problemas tudo aqui nesses órgãos, né? Tem a ver com o desequilíbrio desse chakra sacral. Aí ele fala, padrão emocionais. Qual é o padrão emocionais quando está desequilibrado? Manipulação de energia. Então, começa a manipular a energia dos outros. Medo. Então, entra numa frequência de medo. Impotência emocional. Então, não tem... tem uma impotência na emoção, não sabe controlar a emoção dele. E física, tristeza, inveja, isolamento, excesso de crítica, frieza. Então a pessoa tem essa de orgulho, ódio, raiva, egoísmo, pouca vitalidade, negação, distração, dominação pela sedução. Então, mulheres usam muito isso, né? Quando está em desequilíbrio, ela fica seduzindo a pessoa. Por quê? Para manipular a energia da pessoa.
Pessoal, aonde é que a gente veio parar, tá, pessoal? Mas é isso, a gente precisa ter esses conhecimentos, tá? Para a gente tanto melhorar e para ajudar as pessoas que procuram ajuda da gente. Aqueles que não vêm procurar ajuda da gente, a gente não pode fazer nada, pessoal, para essa pessoa. Ah, tá sofrendo, irmão Samuel. Ela tá sofrendo. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ela é da minha família, irmão Samuel. Ela tá sofrendo. Mas não pode fazer nada, pessoal. A pessoa tem que despertar, a pessoa tem que querer isso. Você vai ficar empurrando, forçando uma pessoa que a pessoa não quer. A pessoa não entende, não pode. Tá? É isso. Aqui, a mesma coisa aqui na minha casa, tá? Por isso que ele não vê. Ah, não vai falar nada. Não, falo nada. Tá? Então, quando procura ajuda, né? Preciso de ajuda, porque isso é importante. A pessoa dá o passo, entender que procurar ajuda precisa de ajuda. Então, quando você vai buscar um terapeuta, ele fala: em que posso lhe ajudar? O que é que está acontecendo? Então você vai contar o que é que está acontecendo. Porque nesse abrir já é o trabalho da espiritualidade nas suas energias. Você começa a falar o problema, então as energias começam a fluir e começam a ir embora. Entende, pessoal? É preciso ali a intenção, querer da pessoa. Aí o que mais? Chakra plexo solar. É o sol, plexo solar, né, pessoal? É porque tá o sol aí, solar. Não, pessoal, o que é esse chakra aqui? Aonde ele fica? Localizado entre o umbigo e o estômago. Então, está entre o umbigo e estômago. Representando, né? Isso é a localização aonde estão esses chakras. Tá, pessoal? Porque ele vai ligar aqui algum órgão físico, essa energia. Então, representado pela cor amarela. Então, o outro era laranja, esse é amarela. Você vê que a cor é uma tonalidade mais vívida, né, pessoal? Plexo solar, então amarelo, então deve ser por causa do sol, né? Plexo solar. Então, aí ele fala, está relacionado às emoções inferiores. Então, todos esses chakras aqui, que o básico, o sacral, né? E esse plexo solar, eles estão ligados à emoção inferior. Então, as emoções que a gente sente inferiormente. Vai ter o chakra de cima, que são as emoções superiores, tá? Então, está relacionado às emoções inferiores, ao conhecimento e à polaridade energética positiva e negativa. Então, ele está ligado a essa polaridade energética, que é o que? A gente, né, está na dualidade, né? Então, é aonde a gente busca esse conhecimento, aonde a gente entra nessa dualidade. Então, esse chakra precisa estar em equilíbrio, porque senão você cai em um lado, você cai do outro. Então, você tem que equilibrar esse chakra plexo-solar para você não entrar na dualidade. Então, você está no caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Principalmente no conhecimento. Tá, pessoal? É importante. Entende? Olha, cada chakra aqui, pessoal, veja como tem uma importância a gente equilibrar. Aí o que mais? Resposta do corpo físico, então. Qual é a resposta do corpo físico, né, ao desequilíbrio desse chakra aí? Ansiedade, então. Quando ele está desequilibrado, a pessoa sente ansiedade. A pessoa tem diabetes frequentemente, né? Má digestão, então não tem uma boa digestão, né? Precisa equilibrar isso aí.
cálculo na vesícula, né? Pode ser até a pedra ali no que tem, né? Toxinas, então pode liberar no corpo toxina que pode causar mal na pessoa. E problema de assimilação. Então, tem problema de assimilar as coisas. Agora, qual é o padrão emocional que a alma está vibrando quando ele está desequilibrado? Né? Como é que você vibra o padrão emocional? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Presta atenção, porque você vai reparar isso nas pessoas, tá? Principalmente aqui vocês terapeutas, até vocês que não são terapeutas, tá? Repare, porque você pode ajudar uma pessoa, pode encaminhar essa pessoa para uma terapia, pode, né? Ajudar essa pessoa a ela chegar até a solução do problema dela. Porque esses problemas aqui, o padrão da alma, ainda não chegou no físico. Tá? Ela não está percebendo, ela não está vendo, ela só está sentindo que está alguma coisa errada, está alguma coisa estranha. As pessoas que não têm conhecimento é isso, pessoal. Aí o que? O padrão emocional, apego. Então, apegado a muita coisa, tá? E o amor ciumento. Então, é uma pessoa, se está no relacionamento, tem um amor ciumento. Egoísmo, né? Só quer para ela. Humilhação pelo poder. Então, começa até a se humilhar para ter aquele poder. Ira, é fácil, né? É uma vibração baixa. Timidez, então tudo isso aqui é uma vibração, tá, pessoal? Timidez, intransigência, isolamento, preconceito, então tem preconceito com as outras pessoas, engano, então pode vibrar no engano. Então, se você está vibrando no engano, tem chance de você estar vibrando esse chakra aqui, estar em desequilíbrio. Não conseguir dirigir a vida. Então, não consegue dirigir a vida. É totalmente desgovernado, tá? Oh, meu Deus, eu não consigo. Então, não tem uma organização, um equilíbrio. E o que mais? E cólera. Então, ira, né? Cólera, se irrita facilmente. Se irrita facilmente com tudo, tá? Então, olha aí, e aí pode haver desequilíbrio nesse chakra plexo solar. Esses nomes, tá, pessoal? É só nome para significar o chakra, o vórtice que está nessa região. Tá? É tudo conceito, nome dado para significar essa energia que a pessoa está falando. O que mais, pessoal? Chakra cardíaco. Então, aqui, ó, já começou como é que se diz? Um padrão mais, como é que se diz? Superior, às emoções superiores. Então, chakra cardíaco, vamos lá, localizado no centro do peito. Então, aqui no centro, né, do peito, olha aqui meu centro. E é representado pela cor verde. Verde. Está ligado às emoções superiores. Então, já começa aqui do chakra cardíaco, as emoções superiores, como amor, né? Amor, né? Alegria. Então, toda essa vibração, né? Se você está em falta desse amor, dessa compaixão, né, pessoal? Essas coisas, essas frequências, você está no desequilíbrio, porque você precisa vibrar nessa vibração.
Já teve gente, né, que teve visão do campo espiritual da aura da pessoa, e pessoas que viram aqui nesse chakra cardíaco, viu preto, pessoal. E olha que a cor dele é verde. Então já viram preto. Então o que é que está acontecendo ali com aquele chakra cardíaco ali, com aqueles vórtices de energia? A pessoa, a alma dela está vibrando ali, pessoal. Ela não está vibrando no amor. Ela não tem amor pelas coisas. Então isso já está matando a sua alma. Precisa equilibrar isso aí, pessoal. Tá? Já teve pessoas que viram isso, né? E é muito ruim, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala? Resposta do corpo físico. Então, do corpo físico, o problema que se uma pessoa está desequilibrada, né? Angústia. Então, nossa, é ruim sentir angústia, tá? Eu já sentia muito ruim. Dores de cabeça, né? Constante. Então, a pessoa tem dores de cabeça constante, não sabe o que é. Então, através dessa angústia, às vezes até a ansiedade aumentou, né? Problema cardíaco dela, então começa a dar dor de cabeça. Doença cardíaca, aí, ó. Então, pessoas com isso aí tem que equilibrar para que o seu chakra equilibre nisso. Problemas em veias, em vasos, então problema nos vasos sanguíneos, né? Distúrbio circulatório na pressão, nem problema de pressão, então problema circulatório na pressão, então a pessoa anda totalmente desregulada a pressão dela. Então são sintomas que mostram. Então isso pode acontecer no físico e passar a desequilibrar esse chakra. A mesma coisa pode acontecer uma coisa emocional que pode atingir o físico com esses problemas cardíacos, circulatórios. É a mão de via dupla, tá? Porque está conectado o corpo com esse chakra. Ah, o que mais? Vamos lá. Problema de pressão, né? Problema pulmonares, então o pulmão tá ligado também. A asma, né? Então pulmão, porque bronquite. Então tudo aqui, essa caixa torácica, né? Depressão, então pode aí, tá? Porque se você não vibra no amor, você pode entrar num quadro depressivo. Constipação intestinal, então pode até trazer uma constipação intestinal, ser problema de evacuar, problemas, né? Dessas coisas de funcionar bem o seu intestino. Você veja, pessoal, isso é um problema físico. Agora, o problema emocional. Então, o padrão que a sua alma vai vibrar quando você está no desequilíbrio desse chakra cardíaco. Então, qual é o padrão emocional? Incapacidade de amar, então não consegue amar. E se emocionar, então tem pessoas que não conseguem se emocionar, pessoal. Você vê que aqui do meu vídeo eu me emociono, eu choro. Sabe? Então há uma facilidade de eu sentir as coisas. Então, se essa pessoa não está sentindo, você está morrendo, a sua alma está morrendo. Essa frequência desse chakra cardíaco está morrendo, pessoal. E não pode. Entende? Senão vai acabar você. Acabou a alma, acabou isso. Acabou a pessoa. Não tem mais vida. Como é que uma pessoa com um chakra desse, ela vai se conectar com Deus, com a espiritualidade, pessoal? E eu vejo pessoas com esse problema aqui, desequilíbrio aqui no chakra cardíaco. Como é que você vai se conectar a Deus, pessoal? Tem pessoas de grupo religioso que tem esse problema.
tá? Então, padrões emocionais, né? Incapacidade de amar e se emocionar, de sentir, né? Falta de autoestima, então começa a não ter uma autoestima. Frieza, então começa a ser uma pessoa que com muita frieza, não apresenta emoções, né? Depressão, então quadros depressivos, essa pessoa sempre vai repetir. Desespero, então entra também em desespero. Inferioridade, então se sente inferior às outras pessoas. Olha aqui, pessoal, eu sei que eu sou uma pessoa pobre, não tenho recursos aqui dessa realidade, mas com todas as pessoas de qualquer nível, tá? Eu sei me relacionar, eu sei conversar, eu não me sinto inferior a ela. Teve um caso, né, pessoal? Que a situação, uma pessoa achava que porque ela tinha diploma, né, ela pensava também que eu não tenho, de psicologia também, mas ela olhou minha aparência assim, aí queria achando que eu não era, então ela queria, né, se colocar como superior a mim, tá? Depois que ela viu que eu tinha conhecimento, ela ficou assim toda assustada, tá? Mas é assim, pessoal, eu entendo, tá? Porque a minha imagem, tá? Eu como aqui de periferia, então essas pessoas olham a imagem e acham que a gente é ignorante, é uma pessoa como é que não tem conhecimento, tá? Principalmente nesses lugares mais nobres, né, pessoal? Eu às vezes eu evito até de ir nesses lugares, tá? Porque o que tem de pessoas com visão tortuosa aí não tá no gibi. Então, inferioridade, insatisfação, não tem, né? Indiferença, então começa a ter indiferença. E desprezo, então começa a desprezar as outras pessoas. Então começa a ser uma pessoa fria. Então, esse é o padrão emocional. Se você vê que está se repetindo isso em uma pessoa que você vê, é porque ela está tendo um desequilíbrio nesse chakra cardíaco. Precisa fazer um trabalho aí. Precisa fazer com que a pessoa ame coisas, com que ela ame as pessoas, tá? Então precisa fazer um trabalho em relação a isso aí. Fica a dica, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Qual é o outro chakra? Chakra laríngeo. Então, aqui o cardíaco, então laríngeo, então da laringite, né? Da nossa garganta. Então, o que é que esse chakra laríngeo fala? Então, aqui o chakra da garganta, né? Localizado no centro da garganta. Então, tá no centro. Então, pessoal, é um problema isso aqui, tá? Esse aqui, eu tinha, tá, pessoal, de medo de comunicação, da minha comunicação com as pessoas, né? Medo de o que é que as pessoas vão pensar, o que é que vai falar, eu tinha medo disso. Agora, eu acho que eu já superei essa situação aí. Então, pode falar, vocês podem pensar o que for de mim, tá, pessoal? A mim não vai me dizer nada, tá? Entende? Porque eu já curei essa situação. Então, localizado no centro da garganta, representada pela cor azul clara. Então, aquela cor azulzinha clara, parecendo do céu, né? Aquela azul bem clarinho, né? Então, é representado por essa cor. É responsável pela manifestação das ideias divinas na Terra. Então, é aonde a gente traz, né, a comunicação, a manifestação que a gente vai manifestar, as ideias que Deus quer que a gente manifeste aqui.
Então, a verdade, pessoal, esse chakra laríngeo, quando está equilibrado, ele está com a verdade. Não para falar engano. Então, todos que estão falando de engano aí, está em desequilíbrio com esse chakra. E isso, tá, pessoal? Eu já vi espiritualista que não quer falar sobre isso. Eu vi pessoas falando desse chakra, mas não quer falar sobre essas coisas. Por quê? Porque eles sabem que tem um bocado de engano, mas tem que falar. Então, pessoas que estão trazendo engano aí, né? Então, está em desequilíbrio nesse chakra. Agora, você acha que os líderes não estão desequilibrados desse chakra? Porque você tem que trazer a manifestação divina, então, a verdade, né? Você tem que trazer a manifestação da verdade de Deus para essa realidade. Entende, pessoal? Cadê? Aqui, ele diz, é a responsável pela manifestação das ideias divinas na Terra, por meio da comunicação. Então, através da comunhão, trazer a verdade, trazer, então, isso está faltando em muitos grupos religiosos. Muitos se venderam, muitos omitem também, tá? Então, olha aí, você está com desequilíbrio nisso aí, tá? O que mais? Aí ele fala, resposta do corpo físico do desequilíbrio. Então, pessoas que estão no desequilíbrio, nesse chakra laríngeo, o que é que ele apresenta? Dores de garganta. É isso, tá, pessoal? Então, isso, se você pega um vírus físico, você começa a ter dor de garganta, pode desequilibrar esse chakra aí. Tá? Distúrbio da fala. Então, distúrbio é o quê? Não tem uma coerência no que você está falando. Você está sem coerência. Entende? Às vezes não sabe nem o que é que está falando. O que é que você está falando? Por isso que tem a minha fala, sempre quando tem interpela a pessoa, do que é que você está falando? O que significa isso? O que é que você está falando? Então, para ele manifestar, então não consegue manifestar um distúrbio aí. O que mais? Distúrbio na fala, problema nas pregas vocais, laringite, faringite, laringite, faringite, problemas da tireoides. Então, olha aí, pessoal, pessoa que tem problema de tireoide tem um desequilíbrio nesse chakra. E pareoides, nossa, tireoides, pareoides, sabe? Muitas doenças que os médicos físicos colocam, tá? Doenças mentais, então, pode ocasionar doenças mentais, porque você não se comunica direito, então isso pode trazer, né? Depressão, problemas nos dentes, pessoal? E na coluna cervical. Então, problema nos dentes, na coluna cervical. Então, se você tem esses problemas, pode afetar o desequilíbrio desse chakra. O que mais? Fobia. Então, tem pessoas que têm problema de fobia, de muitas coisas. Fobia de bicho, fobia de espada. Fobia, o medo. Fobia é um medo descontrolável, né? E doenças nervosas. Então, aquelas doenças nervosas, a pessoa fica com essas doenças, né? Então, pode ser tanto mental como físico. É sério, né, pessoal? Não é fácil, né? Você está pensando que é brincadeira? Não é, né? Aí o que mais? Vamos lá, pessoal. Já tá, meu Deus, mas tem outro chakra aqui, a gente continua, tá? Como é que se diz?
no próximo capítulo, né, pessoal? Cadê? Aonde foi que eu parei? Aqui, vamos lá. Aí ele fala padrões emocionais. Então, qual é o padrão emocionais da pessoa do chakra laríngeo, né? Que ela apresenta problemas emocionais? Mal intenção. Então, tem mal intenção, mente, né? Tem, sabe, por detrás você sente a energia da má intenção da pessoa. Deboche, faz muito deboche, tá? Racionalismo, então a pessoa entra muito em um racionalismo. Intelectualidade, então é muita pessoa intelectual, um racionalismo muito, não quer ser muito, não sei o que, a palavra, então tem problema aí emocionais em relação nesse chakra aí laríngeo. Pessoas que ficam se comportando dessa forma. Que mais? Intelectualidade em excesso, né? Mentalidade retrógrada. Então, a mentalidade muito retrógrada em muitas coisas, tá? A pessoa não tem uma mentalidade mais evoluída, mais ampla, então muito aquém a mentalidade. Entende? Então, precisa aí trabalhar as emoções desse aí, equilíbrio desse chakra. O que mais? Problemas de espírito. Então, pobreza de espírito. Então, a pessoa é pobre de espírito, né? Sempre não tem uma riqueza espiritual. Então, ela é pobre espiritualmente. Né? Pode ser até rica, né? Pode ser até ter dinheiro aqui no físico, ter carro, mansões aí, fisicamente, mas é pobre de espírito. Entende? O que mais? Preconceito. O que tem de pessoas aí, até pessoal que tem dinheiro, tem preconceito das pessoas, tá? E falta de respeito. Então, não tem respeito para com o próximo. Então, se você repete, você vê repetindo esses padrões aqui emocionais nenhuma pessoa, ela está com esse desequilíbrio nesse chakra. Não tem o que fazer, pessoal. Eu gostaria de fazer, mas não tem o que fazer. A gente só precisa entender isso e equilibrar. A gente tem falha nessas coisas, porque a gente está tentando se equilibrar as frequências, o nosso espírito, a nossa alma. A gente está aprendendo esse jogo. É normal a gente, né, entrar nessa situação. Tá bom? Então vamos parar aqui, já 60 minutos, meu Deus. Passa muito rápido, pessoal. Eu nem senti. Então a gente está na... é na sexta parte, então vamos para sétima parte. Então a gente continua na sétima parte, tá? Sobre os outros chakras, tá, pessoal? E depois ainda a gente vai entrar na escritura, né, pessoal? No estudo aí das escrituras sobre esse desequilíbrio espiritual. Será que a Bíblia fala sobre esse desequilíbrio espiritual, pessoal? Ou não? Ou a Bíblia não fala que a gente pode entrar num desequilíbrio ou não? Será que a Bíblia fala ou não? Vamos ver, né? Se Deus permitir, amanhã, né? A gente fala um pouco aí sobre o chakra que falta aqui e sobre os versículos bíblicos, tá? Vamos analisar tudo, porque para vocês terem uma ideia desse desequilíbrio espiritual. Eu acho que rendeu, né, pessoal? Foi até o sétimo, ó. Aí amanhã a gente já vai gravar o sétimo. Nossa, tá passando rápido, né?
Tá passando rápido o tempo, né, pessoal? Por isso que eu não ando nesse tempo aqui cronológico, tá, pessoal? Eu sei que a gente precisa olhar o tempo. Às vezes minha mãe fica perguntando aqui que dia é hoje, que data é hoje. Eu fico olhando só para poder saber, né, na data que a maioria das pessoas concorda que a gente está nessa data. Então a maioria das pessoas concorda que a gente está aí, mas não significa que a gente está nessa data. Entende? Porque foi um calendário aí, segundo a visão de alguns homens, inventaram aí algum calendário. É por isso que tem país que tem outros calendários. Entende, pessoal? O calendário chinês mesmo é diferente, né? De outro país aí, qual é o outro país que eu me esqueci? Também o calendário é diferente. Entende? Então a gente precisa entender isso. Então, a gente só segue esse tempo aqui formal por uma coisa só formal. Para saber, minha mãe pergunta, que dia é hoje? Aí estamos em que mês? Só para saber, tá? Às vezes para receber o dinheiro, né, pessoal? Tá certo? Então, amanhã, se Deus quiser, vamos gravar essa sétima parte. Eu quero agradecer vocês que eu estou vendo pessoas novas aí, tá? Comentando, tá? Me dando oi, me dando parabéns, coração, tá? Obrigado. Obrigado aí, vocês estão gostando do vídeo. Espero que esteja ajudando vocês, tá? Vocês que são espirituais, estão pessoas novas agora se manifestando aqui no meu canal, né? Porque está crescendo, né, pessoal? Pessoas novas estão crescendo e estão se manifestando aí. Que bom, né, pessoal? Eu gosto desse feedback, porque dá para perceber como é que você está recebendo essas coisas aí, tá? Essas mensagens, tá? Porque por enquanto eu não faço live, né? Live ao vivo, tal, que a pessoa, né? Talvez quando aumentar aqui meu recurso, minhas coisas, eu vou fazer lives para abrir para perguntas e respostas para vocês que assistiram o meu vídeo, tem alguma dúvida, quer perguntar ali ao vivo, né? Na live, pode perguntar, vou planejar para fazer um dia isso aí, tá, pessoal? Tá bom? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!